Professor Christian Tosta, professor do curso de Engenharia de Alimentos do Instituto Federal de Educação, o campus aqui de Matão. Bom dia, professor, tudo bem? Muito bom dia, tudo bem? Tudo certo? Ok, professor, vamos começar por um que é famosíssimo. Leite com manga faz mal. Esse a gente já começa então com um mito, né? Mito. É mito, né? Leite com Tem manga nada a faz ver? mal é mito. E por que então prosperou tanto essa ideia, hein? Uma das possíveis causas está relacionada ainda com o período de escravidão, né, no Brasil, que os escravos naturalmente não tinham a melhor alimentação, né? E uma alternativa muito interessante era tomar leite, né? Só que aí os fazendeiros e etc, para evitar que Consumisse leite. o leite fosse desviado, criaram então Ah, esse mito. espalharam esse medo. Porque como era comum muitos pés de manga, né, nas fazendas, então também os escravos também comiam muita manga. Então, Então com se isso... criou esse mito para evitar Mas que turma mochiba, né? Que que tomassem o avarento, leite. né? Que avareza, não. Olha lá o que... Esse é E mito. daí veio essa história? Exatamente. Então, Cientificamente não tem nada a ver. não faz muito bem, Pode inclusive bater até a manga com leite, se pode quiser. fazer a vitamina ali com leite e tomar, que é saudável, gostoso, não tem problema. Do tempo da escravidão. Tem tanta coisa até hoje aí, viu? Que ainda é remanescente aquele tempo, né? Eu estava vendo a história das favelas, professor, um negócio impressionante. Como é que as favelas se estabeleceram, né? Com o fim da escravidão e de um dia para o outro todos eles foram jogados na rua e não tinham para onde ir. Mas antes disso veio a lei do terreno, e em que as grandes áreas foram vendidas para grandes fazendeiros, de novo. Eles investiram, né? Investiram não, ganharam as áreas todas. Eles não tinham para onde ir. O único lugar que ninguém, né, ainda era dono era o morro. E essas são as favelas, como Higienópolis, em São Paulo, que se não me engano é a maior do Brasil. Ali moram 300 mil pessoas. Heliópolis também. Heliópolis é uma grande, se não for a maior, uma das duas. Elas ficam meio pau a pau ali, de 250 a 300 mil habitantes. É uma cidade maior que Araraquara, uma favela. E no Rio, né, também. Eles foram ocupando o morro, porque não tinha para onde ir, aí vai viver onde? E aí foram pro morro. E aí... Bom, mas também não tem nada a ver com o que eu estou dizendo aqui. É que eu lembrei quanta coisa que a gente vê hoje nem sabe que é herança dos tempos da escravidão. Essa da manga que você está dizendo aí. É uma delas. É uma delas. Ah, mas professor, eu tô sabendo, minha avó dizia que a carambola, a fruta carambola pode causar intoxicação e faz muito mal para os rins. Essa não é mito, essa é verdadeira. Verdade? É verdadeira. E essa conversa nossa é importante, né? Porque hoje se fala muito, né, na mídia, inclusive, que todo alimento industrializado faz mal. Né? Que o mal, né, na alimentação vem dos alimentos industrializados. E isso sim nem sempre é verdade. Então, por exemplo, vamos considerar um palmito que você não adicionou um ácido cítrico para corrigir o pH. Esse palmito, se tiver uma bactéria ali chamada Clostridium, pode te causar botulismo, pode te matar. Então esse alimento é melhor ele industrializado com seu aditivo do que sem aditivo. Né? Então, claro, tem que usar na quantidade correta, recomendada, para não ter outros problemas. E então, do outro lado da balança, que é o que a gente está conversando hoje, a gente tem que tomar cuidado com produtos naturais e que nos fazem mal. Né? E pouca gente sabe. O caso da carambola, hoje algumas pessoas já têm essa consciência, mas não é todo mundo. Então faz suco de carambola, por exemplo. Tem um pé de carambola, quando está produzindo, toma suco de carambola todos os dias. E dá muita, cara. Um pé de carambola dá uma produção enorme. E é gostoso, né? A maioria das pessoas gosta, né, de carambola, de comer e tomar suco. E aí começa o problema. E eu sempre fiz carambola com salada. Sempre o rúcula, o alface, a rúcula principalmente, combina bem. Você fatia ela bem fininha e faz junto com a salada. Fica muito bom. Fica bom. E aí, nessa linha, né? Se você cortou um pouco de carambola, pôs na salada, comeu um pedacinho ou outro, não vai ter grandes problemas, a não ser que a pessoa já tenha uma predisposição ou tenha problema renal, né? Aí nem um pouquinho não é recomendado. Mas no dia a dia, uma vez ou outra, você tomar um suco de carambola, tudo bem.
mas consumir grandes quantidades e consumir regularmente, né? Intoxica. Tem um produto, né, um composto químico chamado ácido oxálico, que leva, então, a comprometimento dos rins. Né? Então é verdade. É verdade. Está comprovado. É verdade, tudo. É comprovado com estudos científicos, tudo. Então, leva a comprometimento de rins. Se a pessoa já tiver problema renal, pode levar, inclusive, à intoxicação, a ponto da pessoa ter que fazer hemodiálise para tratar, porque não tem um medicamento, um antialérgico que você dê. Mas nós estamos falando de grandes quantidades? Sim. De consumo alto de carambola? Esse caso, às vezes a pessoa tem um pé de carambola e quando está produzindo, aí quando produz muito, aí você toma todo dia, né, 15 dias um suco de carambola. Aí a gente começa a ter problema. É perigoso. E aí, de novo, né, se a pessoa já tiver algum problema renal, aí evitem. Não tomem nunca, né? Suco de carambola não comam. Aí pior ainda. Não comam. Ele só vai agravar, né? Isso. Certamente que os médicos já orientam um paciente desse, né? Para não... Sim. O ponto é que muitas vezes, quando chega ao ponto de ter que ir ao médico, né, já houve um comprometimento maior. É por isso que é importante essa conversa nossa hoje de utilidade pública, para as pessoas já evitarem antes, né, de terem problemas. Até para desfazer muitos mitos até, né? Porque... a gente às vezes gosta de manga e leite e passou a vida inteira e não pode. Ou comi leite, tomei leite, não posso comer a manga e não sei o quê. Mas o espinafre, que é tão bom para ferro, que tem uma boa quantidade de ferro, pelo que sei, que até é receitado, indicado aí para quem tem anemias, essas coisas todas, também causa reação alérgica? É fato ou é fake? Esse é fato também. Também é fato. E esse é engraçado porque você adiantou, Daércio, né? As pessoas comem espinafre geralmente quando tem anemia. Porque a gente sabe que espinafre é rico em ferro. Muito rico. Excelente, se parasse aí. Mas o espinafre também tem... um dos compostos é o mesmo que tem na carambola, que é o ácido oxálico, e mais outros compostos, ácido fítico, saponinas, que eles formam um complexo com esses nutrientes, né? Com ferro, com magnésio, com cálcio, e impede a absorção do ferro. Então, olha que ironia, né? Inclusive, os artigos, quando a gente vai procurar as notícias sobre isso, as manchetes são abaixo o Popeye, se cuida Popeye, porque o desenho existe, né? E o Popeye vivia comendo espinafre. Como campanha que espinafre é bom, que dá energia por conta do ferro. Você fica valente, fica forte, não sei o que, de fato. E a coisa é tão grave que teve casos na década de 50, nos Estados Unidos, que as mamães batiam o espinafre com leite para dar na mamadeira para a criança, para combater a anemia, e levou à morte de crianças. Olha só. Né? Chegou a levar à morte por intoxicação. Pouco, tudo bem. De novo ou não? Então, ou evite. Comer uma vez, né? Uma vez você quer comer um quichezinho de espinafre ali, tudo bem. Mas assim, eu, por exemplo, eu evito, eu não como. Né? Eu não como porque... a gente já tem muitos outros problemas de alimentação, então você vai forçando sua máquina um pouquinho com uma coisa, um pouquinho com outra, um pouquinho com outra. Então, espinafre, por exemplo, eu não como. Porque, olha que ironia, a gente come espinafre para absorver mais ferro. E ele impede a absorção de ferro. Então, você não consegue absorver nem o ferro que vem do espinafre e nem o ferro que vem de outros alimentos. Então, se você comer um arroz com feijão e espinafre, o ácido oxálico do espinafre vai impedir que você absorva o ferro do feijão. Então você não absorve nem o ferro que está nele nem do outro e nem alimento. O que vem do outro alimento. Então espinafre, por exemplo, é um alimento. Agora o inverso, tudo bem. O ferro do feijão não inibe o... Não, o feijão... Tem outras questões ligadas ao feijão, a gente posso comentar já, mas tem questão do feijão também. Olha lá, boa. E o pepino? Pepino é da família das cucurbitáceas, né? E tem um composto cucurbitacina que ele realmente é indigesto. Né? Por isso que muitas vezes quem come pepino aí depois fica soltando aquele arrotinho incômodo lá, mas porque tem um composto ali indigesto. E aí tem algumas alternativas que melhoram, né? Então, se você comer pepino salada com a casca tem alguns compostos que ajudam na digestão. Então, logo a casca que muita gente tira? Aí a gente fica numa sinuca. A parte boa do pepino tá na casca?
Ele ajuda na digestão do próprio pepino. Aí, de novo, né? Quando a gente vai estudar isso aí, eles falam, olha, a natureza já pensou em tudo, né? Consertou na casca. Que coisa. E essa história do pepino, eu me recordo que meus avós falavam, à noite nunca. Não poderia comer à noite pepino de maneira alguma. Porque sabiam Por quê, doutor? que é indigesto. Professor? Por conta dessa questão de ser indigesto, né? E quando você vai dormir, seu metabolismo desacelera e você não manda sangue para processar aquilo. Então você vai ficar a noite inteira com aquele incômodo, né? Mas no caso do pepino, tirando essa parte que ele é indigesto, no restante nada que desabone. Sim, não tem problema nenhum. Outro de indigesto é o pimentão, principalmente o verde. Mesmo o amarelinho, o vermelho nem tanto parece, né? Mas o verde é... O verde... Ele é bem digesto. Demora para você esquecer que você comeu, né? É verdade. Tem um macetinho, né? Se tirar a casca. Então, dá uma flambadinha no pepino e tirar aquela película. Pelinha é a maior parte do que é indigesto no pepino está ali naquela película. Olha, tem um amigo que costuma colocar na churrasqueira um pouco, não no fogo forte da churrasqueira. E aquela casquinha, mas é uma película mesmo, fininho, não é a cera ali. Ela sai, facinha assim, sai. É uma novidade. Então aquilo lá é que é o indigesto. Sim. Tem no tecido mesmo, tem um pouco também, né? Mas a maior parte está naquela película. Me disseram que laranja, mexerica principalmente, a poncã, por exemplo, a parte mais branca dela, vamos dizer, entre os gomos, tem aquela proteção branca, eu não sei o nome daquilo. Albedo. Que aquilo ali é que deve ser evitado na hora de chupar uma fruta dessa, é verdade? Aí a gente cai naquela máxima, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose. Né? Então, assim, um pouquinho daquela casca pode comer, ele, inclusive é rico em fibras, tudo a gente pode comer, não tem problema. Mas tem alguns compostos ali, alguns taninos, por exemplo, rico em pectina, que faz bem para o intestino, mas tem alguns compostos que, se comer em excesso, pode fazer mal. Mas um pouquinho, tudo bem. Mas peraí, doutor. Tudo que a gente comer demais vai fazer mal, não vai? Sim. Você comer demais alface? Sim. Demais? Vai fazer mal. Vai fazer mal. Mas, proporcionalmente, igual a gente citou o espinafre. Se você comer para alface te fazer mal, você vai ter que comer um caminhão de alface. Né? O espinafre não. Se você comer um pouquinho... Um pouco ele já vai fazer mal. A carambola, tal. Sim, exato. Já tem questões aí, você, Felipe Manhani, tem pergunta de ouvinte. O Daércio, a Débora pergunta se a erva de São João faz mal. Ela faz o uso dessa erva medicinal e ela gostaria de saber se o consumo dela faz mal. Erva de São João. O pessoal mais antigo, né, usava... Mas a erva de São João comia a Santa Maria, a erva de Santa Maria que era para colocar nos machucados, contusões e tal. Não, eu confundi. Erva de São João, então. A de São João e a de Santa Maria também, o pessoal mais antigo usava como vermífugo, né? Dá para criança ali, o mastruz também, né? Usavam também como vermífugos. Essa aí é verdadeira a questão de fazer mal. E aí, assim, tem bastante coisa que a gente pode comentar aqui, né? Mas a erva de São João em específico, ela tem alguns compostos que podem levar à alucinação e até psicose. Então, tem realmente uma questão delicada envolvida nesse consumo, né, doméstico, vamos dizer assim, com erva de São João. Geralmente, as plantas, né, os vegetais utilizados como medicamentos ou fitoterápicos, né, que é o termo mais técnico, são muito bons. Um dos problemas que nós temos com relação a esse uso é não conseguirmos ter o controle da concentração dos compostos. Então, por exemplo, vou fazer, aqui eu consumo erva de São João. Quanto que é o adequado? Aí o bicho pega. Então, em casa, né, é muito difícil nós conseguirmos ter um controle adequado, mesmo porque os compostos ativos variam em função do sol, do solo, da idade da planta, se você pegou a ponta da planta, a folha nova, a folha velha. Então, tem um monte de questão química envolvida que dificulta um uso adequado de forma doméstica. Quando a gente vai numa farmácia e compra lá um fitoterápico, aí eu consumo, inclusive, né, extrato de própolis, tem alguns que são para fígado, né, que são fitoterápicos, que vêm de planta. Eles são produzidos
a partir do que a gente chama extrato seco padronizado. Que aí tem uma quantidade conhecida. É igual o medicamento, você tomar um antibiótico 500 miligramas, o médico vai falar, tome de tantas em tantas horas. Porque a gente controla na corrente sanguínea aquela quantidade ao longo do tempo. Então, no fitoterápico, isso não é muito difícil, né, por conta dessas questões que eu comento. O ora pro nobis, professor Christian Tosta, é tudo isso que propagam? Serve, pinta, borda, chuleia, prega botão, parece ter 1001 utilidades, é verdade mesmo? É verdade, né? É mesmo? É verdade. Aí a parte de estudos químicos e clínicos, né, comprovam. Então, o ferro que tem, né, é um alimento rico em ferro, esse ferro está disponível, né, para assimilação. Uma planta riquíssima em proteína. Né, como proteína? Proteína. Então, a gente pode substituir, por exemplo, o feijão, né? Você cozinha folha de ora pro nobis e usa como fonte de ferro, por exemplo. Né? E outros compostos que têm princípios ativos, né, que fazem bem para nós. Então, ora pro nobis... Então, por exemplo, para anemia, tá aí uma bela de um alimento. Não tem assim um negócio, não é tão palatável, mas o pessoal tá fazendo como salada, né? Sim. Mas é uma questão cultural, né? A gente tem que se acostumar, às vezes, com alguma... né? Com sabor. E é facinho ter um pé de ora pro nobis, gente. Um galinho no chão lá, ele já vira uma moita em casa lá. Nossa, que tamanho que ficou aquele... Resistente à praga, resistente a doenças, ele produz muito. Faz muito bem. Na hora que ora pro nobis se tornar comida mesmo e vender em quantidade por um preço bom no mercado, você vai ver só, começa a vir a praga, né? A praga não vem onde não tem preço, né? A gente estava comentando do feijão, né? Que já é um sucedâneo, né? O ora pro nobis é um sucedâneo para feijão, né? E eu havia comentado que tinha um ponto, né? Então eu me lembrei, deixa eu comentar. Por que a gente coloca o feijão de molho? Para apressar o cozimento. Esse é o principal motivo, né? Mas tem mais coisas por trás disso, que é a questão química. É mesmo? Sim. Tem um composto químico no feijão que é muito difícil degradá-lo. E só uma tribo na África tem a genética que produz a enzima para quebrar esse composto. A maior parte das pessoas no mundo não tem. E esse composto é o que nos causa flatulência. O que é flatulência? É gases. Soltar pum. Então, eu ia falar para você que o problema do feijão é dormir de bruço depois, né, doutor? Então. Aí que o bicho pega, né? E quando a gente coloca o feijão de molho, ele inicia o processo de germinação da semente. É isso. Quebra esse composto. E aí não dá pum. E não dá pum. Agora sim. Descobri a América agora, hein? Então, as donas de casa em especial, né, quem mais cozinha, né, descobriram que se você pegar água quente e colocar no feijão, você não precisa deixar de molho tanto tempo, ele já vai ficar molinho. Mas, como você deixa um período de tempo menor, ele não vive esse processo do início da germinação. Então ele vai ficar molinho, mas se você vai dar pum. Vai dar pum. Então, assim, o ideal, né, idealmente, colocar feijão de molho, coloca à noite, deixa a noite inteira na água, que aí ele vai iniciar esse processo de germinação e vai ser um feijão muito mais digestível, digerível, não sei qual é o melhor termo. Olha só, descobrimos a América nessa, hein? E essa história do feijão, professor, o senhor corrija se for verdade ou não, deixando de molho forma uma espuma. E geralmente as donas de casa costumam tirar aquela espuma, falando que aquela espuma também faz mal, é isso? Faz todo sentido, porque parte desses compostos, né, eles vão para a água. É aquilo lá. Isso. Então tem gente que pega aquela água, o feijão já está na água mesmo, já joga na panela e cozinha. Cozinha com aquela... Não, escorre então. Joga a água fora, lava umas duas vezes. Uma outra. Pega uma outra aguinha nova. E aí não dá pum. Aí não vai dar pum. Ô, gente, que bela sacada essa aí, hein? Além de economizar gás, né? Sim. Porque o feijão que fica lá de molho, ele tem um processo de cozimento apressado, bem apressado, vai muito mais rápido, né? Perfeito. Essa foi ótima, hein? Dica boa, uma dica legal aí. Essa e simples, aí, né? Hein? Sim, uma dica e simples, só deixar de molho um tempo adequado que o feijão vai ter uma melhor qualidade aí. Perguntas dos ouvintes, quem tem? A outra pergunta é da Maria Antônia, a doutora, pergunta sobre o caqui. Tá? A mãe dela sempre falou que o caqui não é uma fruta que pode comer muito, que dá diarreia e principalmente diabéticos. Eu como bastante, nunca tive problema, não.
Será? O E caqui, agora, o professor? caqui, se ele não estiver bem maduro, ele pode ter bastante tanino, né? Que é aquele negócio que amarra? Uma parte, né, do que amarra é tanino. A banana verde, por exemplo, é o mesmo Também, caso. E eles também. são, no mesmo exemplo do espinafre, eles são antinutricionais. Esse é o termo técnico, né? Antinutricionais é que impedem da gente absorver os nutrientes. Então, todas as frutas que amarram, né, ou se você comer um pouquinho verde, ela vai prejudicar na absorção de nutrientes. Então, isso vale para o caqui, vale Tem que para madurar. banana, para caju. Tem que amadurecer. Bem Tem madurinho. que amadurecer bem. Até a hora que não tiver mais aquele que não Aí amarrar mais. tá liberado. E como é que faz para espantar periquito? Porque eu tenho um pé de caqui e todo ano dá muito caqui. Mas não começa a madurar aquele bando de periquito, vai lá e come tudo. Aí verde você não pode comer, nem ele come. E Ele não come, nem eu. Quando vai madurar, ele come na minha frente. pois é. Como é que faz para espantar periquito, né, professor? Então, hoje tem a questão da ecologia, né? É difícil uma técnica, mas pode enrolar o Tô caqui no brincando. jornal lá que... Tô brincando. Tem Como é que é? Ana Peraí. Enrola no jornal? Enrola quando ainda tá pequenininho, né? Enrola no jornal, passa um barbantinho, aí Deixa lá. deixa lá. Ele vai madurar. Opa, isso eu já não sabia também. Uma dica legal. Estamos aprendendo bastante coisa. O que mais nós temos de pergunta aí do A Facebook? Ana Paula Inácio Ana participando Paula. com a gente. Bom dia, professor. Nesses dias frios, qual a planta ou chá que o senhor recomenda, principalmente para os sintomas de gripe? E aí, doutor, sobrou. Tem todos os chás aí. Não, todos não, mas a maioria dos chás comuns que a gente toma, né? Uma erva cidreira, camomila, são chás que nos fazem bem, né? Eles têm vários compostos lá que nos fazem bem e ajudam nessa questão de resistência do corpo. Uma dica que eu acho que é importante nessa questão de indicação de chás não é nem qual chá, mas a forma de preparo. Porque muitas vezes a dona de casa ou os papais aí também vai fazer um chá, põe a água para ferver, joga o vegetal lá dentro e deixa fervendo. Aí, com isso você perde um monte É mesmo? de compostos ali que são E termosensíveis. qual é o jeito certo de fazer? O mais recomendado é a infusão, né? Então, esquenta a água, depois que ela ferver, deixa ela esfriar um pouquinho ainda, 90 e poucos graus, aí põe as folhas dentro, tampa e deixa lá extraindo, né, os compostos. Não cozinhar. Não cozinhar. Colocar Tem na alguns água, compostos, sim, que você precisa ferver um bom tempo para extrair. Né? Alguns, por exemplo, o pessoal usa guaco, né? Faz Guaco. o xarope. muito, Então, tem alguns compostos que você precisa de um tempo mais fervendo para extrair. Mas, quase sempre, a maioria dos casos, a infusão é melhor. Água quente, bota lá dentro e deixa um tempo. Tampa, né? E deixa lá quietinho, né? Para extrair. Sem saturar demais aí, Sem não é? ferver muito. Sem ferver muito. Há algum outro alimento ou coisa assim que pode ensejar aqui uma última pergunta e eu talvez não tenha feito, professor? Eu acho que eu até anotei aqui, vou citar dois, né? Um deles a soja, né? Um que é importante comentar, porque soja, ela possui alguns fito-hormônios, né? Que são hormônios de planta, mas que são muito parecidos com os hormônios humanos. Inclusive, algumas pessoas tomam, né, esses compostos, isoflavonas, para fazer reposição hormonal, no caso das mulheres. Porque, bioquimicamente, ele tem a mesma função. Onde que está o problema? São hormônios que simulam hormônios femininos. E você vai hoje no mercado, você compra as bebidas de soja. Né? A gente toma, todo mundo toma, só que muitas vezes a gente está dando hormônio feminino para meninos, né? Crianças em fases importantes de desenvolvimento metabólico, que essa influência ninguém conhece direito. Nós estamos dando bebida de soja que tem hormônio feminino para os meninos jovens ou até adultos mesmo, né? Que você está tomando hormônio feminino. O pessoal sabia que extrato de soja tem compostos químicos que simulam bioquimicamente hormônio feminino? Né? Percebem? São coisas importantes. Né? Então, a soja é um que merece algum cuidado, né? Não consumir em excesso, especialmente para meninos, aí tomar cuidado dependendo da fase da vida, né? Evitar dar os extratos de soja. E um outro que eu gostaria de comentar é sobre o trigo. Né? Porque trigo a gente consome muito.
né? Tem um livro chamado, não ganho nada, tá? Não é jabá, mas tem um livro chamado Barriga de Trigo, que é de um cardiologista norte-americano que estudou milhares de casos clínicos, né? E seria longa a história, mas para resumir, ele chegou à conclusão que muitos problemas que a sociedade tem hoje, relacionados à alimentação, vêm do consumo de trigo. Por quê? O trigo antigo tinha, eu não vou lembrar o número exato, mas acho que eram 12 ou 14 cromossomos. E o trigo hoje tem 40 e poucos cromossomos. Por que tem essa diferença? Porque o trigo foi melhorado para produzir mais, para ser resistente à praga, resistente a doenças. E ninguém estudou o que acontece no nosso metabolismo. Então, esse trigo que a gente consome hoje, por exemplo, ativa o sítio da metanfetamina. Por isso que as pessoas são viciadas. Vicia em pão, vicia em macarrão, vicia em pizza. Então, a questão do trigo hoje, talvez valeria um outro dia eu voltar para falar só do trigo. Só dele. Né? Porque é um caso seríssimo. E até porque comemos muito. Obesidade. Ele cita no livro, né, que se você entrar no mercado hoje, você não vai achar trigo só no setor de limpeza e olhe lá. Então, esse é um caso realmente de utilidade pública. Aí tem um monte de problema. Dor de cabeça, esclerose lateral amiotrófica, obesidade, diabetes, acne. Tem um monte, é uma lista enorme de problemas que tem como origem o consumo do trigo moderno que a gente tem. Que não é o mesmo trigo de outros tempos. Não. O responsável pelo melhoramento genético do trigo ganhou um Nobel da Paz. Não, mas peraí. Melhoramento genético, a parte técnica, o cara ganhou um Nobel da Paz. Porque conseguir produzir mais trigo, produziu mais alimentos, se deixou de ter briga entre tribos que brigavam por alimento. Olha que coisa interessante. Né? Que coisa interessante. Mata a fome, mas traz um... Então, aí tem esse outro lado que é pouco estudado. As consequências, né? Que é a questão do trigo. Então, recomendo, né? Esse livro, Barriga de Trigo, é um de utilidade pública, o pessoal recomenda. Nossa, professor, aprendemos um monte de coisas aqui. Poxa, que bom. Foi muito bom, né, Adalberto? Muito bom, muito bom. Muito legal. Eu não esperava que a entrevista fosse render tantas curiosidades assim. Espero que vocês tenham gostado. Sempre aprender é bom. Nunca é demais ter conhecimento e valeu muito. E por isso é que eu agradeço a você, professor Christian Tosta. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom dia, bom trabalho lá na universidade, né? Muito obrigado. Um abraço. Professor do curso de Engenharia de Alimentos do Instituto Federal de Educação, campus de Matão, professor Christian Tosta.